As pragas do Egito. No cativeiro, os israelitas tinham até certo ponto perdido o conhecimento da lei de Deus. O sábado tinha sido desrespeitado, mas Moisés mostrou ao povo que a obediência a Deus era a primeira condição de livramento. Esforços foram feitos então para restaurar a observância do sábado, e o rei notou isso e tornou o trabalho deles mais cruel e opressivo. Durante os anos que se seguiram de servidão, muitos se apegaram ao culto de Jeová. E em sua angústia clamaram ao Senhor pedindo livramento da corruptora idolatria. E assim os egípcios tiveram a oportunidade de familiarizar-se com a religião dos hebreus. Os anciãos esforçavam para sustentar a fé dos irmãos. Uns escutavam e criam, outros, olhando para as circunstâncias, rejeitaram as esperanças. Os egípcios zombavam e diziam: se Deus é misericordioso, o Deus de vocês, por que Ele não faz de vocês livres? Muitos destruíram as esperanças por causa dessas palavras. Muitos também se contentavam permanecer cativos. Haviam se tornado como os egípcios, preferiam permanecer no Egito. Por isso o Senhor não os livrou na primeira manifestação de poder. Ele encaminhou os acontecimentos para desenvolver o espírito tirânico do rei e também para se revelar ao seu povo. A tarefa de Moisés teria sido mais fácil se os israelitas não estivessem tão corrompidos que não quisessem deixar o Egito, mas o Senhor daria aos egípcios a oportunidade de ver a inutilidade da sabedoria de seus homens poderosos e também a fraqueza de seus deuses. Os magos exibiram sinais e prodígios, mas eles não tinham poder. O poder era de Satanás. Os magos não fizeram realmente suas varas transformar-se em serpentes. Pela mágica, auxiliados pelo grande enganador, produzir uma aparência. Satanás não tem o poder de dar a vida, isso é uma prerrogativa de Deus. Mas ele produziu uma contrafação, uma falsificação, que fez com que os egípcios se tornassem ousados na sua rebelião. Satanás esperava não só esse objetivo com os egípcios, mas também destruir a fé nos milagres de Cristo. Satanás leva os homens a explicar os milagres de Cristo, fazendo parecer que são resultado de perícia e poder humanos. Destrói assim muitas mentes a fé em Cristo. O Nilo era adorado como Deus e transformou-se em sangue. A rã era considerada sagrada e não as destruíam, mas quando chegou a praga das rãs, as rãs se tornaram intoleráveis. Por muitas vezes ele disse que iria deixar o povo ir, mas voltou atrás. O Senhor poderia ter feito as rãs voltarem ao pó num instante, mas não fez isso, porque as pessoas diriam que havia sido resultado de feitiçaria. Eram ineficazes o apelo e a advertência. Então outro juízo foi infligido. Moscas venenosas, com picadas extremamente dolorosas, se espalharam por toda a terra do Egito. Seguiu-se um golpe ainda mais terrível, a peste. Tanto os animais sagrados como as bestas de carga foram destruídos. O Senhor ordenou a Moisés que tomasse cinzas do forno e espalhasse para o céu diante dos olhos de Faraó. Esse ato era significativo. 400 anos antes, Deus mostrara a Abraão a opressão futura de seu povo na figura de uma fornalha fumegante e uma tocha de fogo. Aquele ato mostrava ao povo que Deus estava se lembrando do concerto feito 400 anos antes e que estava chegado o tempo para o livramento. Quando a cinza se espalhou pelo céu, as minúsculas partículas se espalharam por toda a terra do Egito. E onde essas partículas caíam, as pessoas tinham sarna que se arrebentavam em úlceras. E também o gado teve o mesmo efeito. Os sacerdotes até ali haviam incentivado Faraó na obstinação. Mas agora o juízo caíra sobre eles também. E eles não podiam mais contender contra o Deus de Israel. Deus poderia ter posto no trono um rei mais misericordioso, mas, nesse caso, os propósitos do Senhor não se teriam cumprido. Deus queria mostrar
quão terrível é a influência da idolatria. E o Senhor manifestou também seu ódio à idolatria. Deus dá a cada um oportunidade para corrigir seus erros, mas se alguém se recusa a ser corrigido, o poder divino não intervém. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Experiência, educação e disciplina de uma vida de satisfação pecaminosa tão completamente modelaram o caráter que não podem então receber a imagem de Jesus. O povo do Egito estava ao ponto de desespero e os hebreus estavam se tornando confiantes no livramento. Esses eram os propósitos do Senhor. A lua e o sol eram objetos de culto para os egípcios, e quando caiu a praga das trevas misteriosas, ao povo foi mostrado que os deuses deles eram inúteis e que Deus tomara para si a causa dos escravos. E também foi uma prova da compaixão de Deus, e que Deus não queria destruir os egípcios. Deus dava ao povo egípcio tempo para refletir e arrepender, antes de trazer sobre eles a última e mais terrível das pragas.